alegria muito grande nós estarmos aqui hoje para falarmos da trajetória de Saulo a Paulo. César falou sobre as circunstâncias da psicografia do livro, do momento, e agora nós vamos nos reportar mais, não falando ipsis literis o que está no romance, mas pincelando alguns aspectos da vida de Saulo até ele se transformar em Paulo, para que a gente também reflita aquilo que ele vivenciou em nossas vidas. O que é que nós podemos fazer? Qual é o papel que nos compete no mundo de hoje? Porque não estamos aqui por acaso, né? Não somos espíritas por acaso. Não nos chegou à mão este livro por acaso. É sinal que nós temos algum compromisso. E a leitura e a análise deste romance, ela nos possibilita reflexões muito importantes quanto ao trabalho que devemos desenvolver na seara espírita. Porque retrata muito bem o trabalho dos primeiros cristãos, quando estavam divulgando a mensagem de Jesus. E hoje, de uma certa forma, nós também somos aqueles cristãos que estamos iniciando um trabalho de divulgação da doutrina espírita, da revivescência do Evangelho de Jesus, nos moldes em que ele nos trouxe a mensagem, nos moldes em que Paulo divulgou essa mensagem aos gentios. Então, são momentos de reflexão. Nós vamos começar com a cidade natal de Saulo. Era Tarso, por isso que ele recebia o nome de Saulo de Tarso, porque normalmente a pessoa era caracterizada, como a gente fala hoje assim, o Ricardo de Florianópolis. A pessoa acaba, então o Saulo de Tarso, né? Porque deveria esse nome ter outras pessoas que o possuíam. E ele acabou desencarnando em Roma entre os anos 66 e 67 depois de Cristo. Saulo de Tarso, ele tinha assim uma peculiaridade social muito interessante. Ele possuía tripla cidadania. Hoje a gente vê muito isso, né? As pessoas buscando cidadania espanhola, cidadania italiana, portuguesa, japonesa, etc. E ele já nasceu com 3. E nós vamos ver que não foi por acaso. Então ele era israelita por causa da sua herança familiar. Seus pais eram judeus, ortodoxos, fiéis à lei de Moisés. Então, em função disso, ele aprendeu a língua hebraica. Então, ele tinha bom trânsito entre os judeus e falava a sua linguagem. Ele também tinha a cidadania grega, porque ele nasceu em Tarso, que era uma cidade pertencente à Grécia. E Tarso, naquela época, era uma cidade de grande prestígio. Tinha a 3ª maior universidade do mundo. E ele, então, falava fluentemente o grego. E também ele tinha a cidadania romana, porque Tarso, naquela época, havia sido dominada pelos romanos. E todo mundo que nascia numa cidade que estava sob o domínio do povo romano recebia a cidadania
e ele aprendeu também a falar o latim. E nós vamos ver que isso foi muito útil para o seu trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus. Então, quando a gente vem aqui com alguma coisa ou faltando, não nos lamuriemos, paremos e pensemos: por que é que eu estou nesta condição? Por que eu tenho essa facilidade? Por que eu tenho essa dificuldade? Não sei com vocês, mas comigo eu fico me debatendo muito, né? Querendo muitas vezes mudar aquilo que não pode ser mudado, questionando aquilo que é evidente, ao invés de se entregar. Não, vamos ver onde é que eu estou sendo conduzida. E a vida se tornaria bem mais fácil, né? Porque a gente acaba perdendo muita energia e tempo com questionamentos, lutas íntimas e brigas, desentendimentos, né? Porque ele veio assim. Muita gente queria ter isso, era um privilégio na época. E Saulo já tinha essa condição. Ele teve uma formação judaica. A sua família era de judeus, eram tradicionais, então ele foi criado dentro da Torá, da lei de Moisés. E ele sabia a lei de Moisés de cor, tudo. Ele foi preparado para ser um doutor da lei. O seu pai o preparou. Mas também era uma tradição do povo hebreu, do povo judeu, que ao lado da educação formal, da educação clássica, a família ensinasse um ofício manual, que hoje nós estamos esquecendo, né? As crianças usam a mão para jogar, mas não para produzir algo. E ele aprendeu a profissão de tecelão, que era a profissão do seu pai. Eu já estou na fase de falar na minha época, porque eu já passei, já sou considerada da melhor idade. Na minha época, a gente aprendia na escola assim, artes, trabalhos manuais. E muita coisa que eu sei hoje foi o que eu aprendi naquela época, de trabalhos manuais. Então eu acho que hoje em dia faz falta isso, a gente trabalhar com essa malha fina, né? Aprender a fazer algo com as mãos. E ele, como Tarso era uma cidade muito importante, ele conviveu até a sua adolescência num ambiente cosmopolita. Então ele tinha bom trânsito entre os judeus e os gentios. Quem eram os gentios? Aqueles que não seguiam a lei de Moisés. Quem não seguisse a lei de Moisés era considerado gentil. E Saulo, ele aprendeu nos seus estudos, na sua vivência na cidade, a conviver com judeus e gentios de uma forma muito tranquila. Então nós vamos vendo que ele foi sendo construído. Sem o saber, ele foi sendo preparado para o trabalho que ele tinha que desenvolver. Quando ele tinha por volta de 15, 16, tem livro que fala que é por volta dos 12, 13, ele foi enviado a Jerusalém, porque Jerusalém era a capital das tradições judaicas, porque lá tinha o Templo de Salomão, o templo mais importante dos judeus. E lá ficava a escola mais importante para a formação de rabinos, doutor da lei. E o professor mais destacado daquela época era Gamaliel. E Saulo tornou-se seu aluno predileto, porque Saulo era extremamente dedicado naquilo que fazia. E ele logo se destacou entre os demais colegas no aprendizado da lei mosaica para se tornar um doutor da lei. E ele era extremamente rigoroso e irrepreensível no cumprimento da lei.
Ele fazia o que ele conhecia e acreditava. Ele era fiel. Então, ele foi criado na lei de Moisés, ele era fiel à lei de Moisés. Ele cumpria a lei de Moisés, porque ele não conhecia outro tipo de lei, outro tipo de ensinamento. Qual era o perfil de Saulo de Tarso? Ele era um jovem muito bonito, na faixa dos seus 30, 33 anos. Vigoroso, porte atlético. As meninas viviam atrás dele, porque era um pastidão. Era rico, era bonito, corpo atlético, inteligente, doutor da lei, destacado na sociedade, tinha posição social privilegiada, mas ele também era genioso. Ele era rígido em suas paixões. Ele era apaixonado por esporte, apaixonado pelo estudo da lei, mas não se apaixonava pelas moças, o que as deixavam extremamente frustradas. Ele era emotivo por temperamento, quer dizer, ele se emocionava, ele ficava bravo, ele tinha esses arroubos de sentimento. Era impulsivo, rigoroso, orgulhoso, vaidoso. Também com tudo isso, né? Quem não seria, né? Personalidade vigorosa, gostava do poder, adorava ser obedecido. Da posição que ocupava como doutor da lei, das tradições familiares judaicas, dos cultos externos, bom articulista, quando tinha que fazer um discurso para desmontar o discurso de alguém, era Saulo que ia, porque ele tinha argumentos imbatíveis dentro do seu conhecimento da lei. Ninguém o superava. Raciocínio claro, consistente e denso em conteúdo. Tendência despótica de obrigar o semelhante a pensar como ele. Esse era Saulo de Tarso, que viveu naquela época. Era o símbolo do homem que instrui o cérebro, mas não transforma o coração. Ele conhecia muito a lei, mas o seu coração era fechado. A lei, o conhecimento divino não penetrava. Sabe muito, mas não converte o conhecimento em sabedoria. Então ele não era sábio, ele era um bom conhecedor da lei. Então são características da personalidade de Paulo que quando a gente lê o romance a gente vai pegando. E nós temos que nos colocar no lugar dele. Nisso tudo que nós falamos, o quanto nós temos de Saulo? Porque o romance não é para ler, é para a gente refletir, vamos nos colocar. O quanto até agora nós temos de Saulo? Eu fico me questionando, ainda mais quando eu estou aqui falando para vocês, porque isso aqui já martelou na minha cabeça já há muito tempo. Então nós temos que refletir sim, Saulo era uma pessoa comum como nós, né? Só que numa certa época da sua vida ele encontrou sim o amor da sua existência, para desgosto das demais moças da sociedade de Jerusalém. Porque ele encontrou uma jovem não pertencente à alta sociedade, uma jovem que fugiu de Corinto, porque a sua família foi perseguida pelos romanos, foi adotada por um casal de judeus e que morava nas cercanias de Jerusalém, em Jope. Mas, segundo Emmanuel, ela era de rara beleza, tinha seus 18 anos, e essa beleza estava associada aos mais elevados tesouros do coração. Era versada na lei e, sobretudo, dócil e carinhosa. Era tudo o que Saulo queria, né? Bonita,
inteligente, conhecia a lei que ele amava, era dócil, carinhosa e, portanto, submissa. Ele se apaixonou pela jovem Abigail. E Abigail era aquela que penetrava os mais íntimos sentimentos de Saulo. Era com ela que ele se abria e falava realmente do que ele sentia e pensava. Saulo não conheceu Jesus pessoalmente. Apesar de serem contemporâneos, ele não o conheceu. Mas ele começou a ficar incomodado com a nova doutrina que surgia, ameaçando a lei e as tradições do seu povo. E ele foi conhecer então a Igreja do Caminho, que foi a primeira igreja do cristianismo fundada por Pedro, o apóstolo. Nós temos também que entender que a denominação igreja não tinha a conotação que tem hoje. Quando se falava igreja, era um grupo de pessoas, de trabalhadores, que se reuniam para difundir a mensagem de Jesus. E cada um tinha uma função, um trabalho neste agrupamento. Então, este era o significado de igreja. E Saulo começou a ouvir falar muito de um jovem orador chamado Estevão. E ele começou a ficar inquieto, porque até agora o maior orador de Jerusalém era ele. E de repente começaram a falar de um jovem mais novo do que ele e que diziam que tinha uma retórica espetacular. E um dia, Saulo mais o seu amigo Sadoc resolveram ir na Igreja do Caminho e ouvir a palavra de Estevão. Lógico que Saulo não aceitou o discurso de Estevão. E no diálogo que se travou entre Estevão e Saulo, Estevão disse para ele assim: se não vos falei como desejáveis, falei como o Evangelho nos aconselha, arguindo a mim próprio na íntima condenação de meus grandes defeitos. Estevão, nessa hora, com o diálogo com Saulo, ele nos dá uma metodologia de estudo do Evangelho que ele ensinou a Saulo. Não vos falei como eu queria, mas como o Evangelho nos aconselha. Mostrando, muitas vezes a gente não tem que falar o que a gente quer, mas se nós formos falar em nome de Jesus, nós temos que falar o que está escrito no seu Evangelho. Então ele estava esclarecendo a Saulo os questionamentos que Saulo fazia. Arguindo a mim próprio na íntima condenação dos meus grandes defeitos. Outra coisa, quando a gente fala, a gente tem que se colocar no lugar. O que é que eu faria? Por que esse conhecimento está chegando a mim? Eu estou falando, mas eu faço? Até que ponto eu faço? Se eu não faço, por que eu não faço? A gente tem que questionar, nós não somos obrigados e nem temos condições evolutivas para fazermos tudo o que Jesus fazia. Mas nós temos inteligência e raciocínio para começarmos a indagar, por que eu ainda não faço? Onde é que o meu espírito está preso? No que ele está amarrado que não me permite fazer o que Jesus ensinou? E com esses questionamentos nós vamos nos avaliando, mudando o roteiro de nossa existência. Nem que seja um passinho nessa existência, mas foi uma mudança. Jesus não tem pressa, mas Ele quer que nós nos avaliemos e nos analisemos constantemente. Então veja, esse foi o primeiro ensino de Estevão para Saulo,
de como ele tinha que estudar um texto religioso. Aí, continuando, no tocante ao Evangelho, já vos ofereci os elementos de que podia dispor, esclarecendo o que tenho ao meu alcance. Cada um vai falar de acordo com o que entende e do que sente. Não adianta falar uma coisa que não sente. E a doutrina é muito pródiga nisso. Cada vez que a gente lê um livro, mais a nossa mente se aclara, mais os horizontes se abrem. E quantas vezes eu, vocês e muitos falam: puxa, como é que eu não tinha percebido isto antes? A gente leu não sei quantas vezes o mesmo parágrafo, mas só depois de algum tempo deu o estalo e a gente fala: eu não percebi. Então, Estevão deu essa lição a Saulo, esclarecer dentro das próprias possibilidades, mostrando que ele não estava ali para suplantar Saulo, não estava ali para ser o melhor, mas ele estava ali dando o melhor de si. E o terceiro ponto que ele nos deu como lição é evitar discussões e discórdias. Jesus teve a preocupação de recomendar a seus discípulos que fugissem do fermento das discussões e das discórdias. Eis porque não será lícito perdermos tempo em contendas inúteis quando o trabalho do Cristo reclama o nosso esforço. Porque Saulo queria discutir ali na frente de todo mundo, porque ele se sentiu ameaçado e ele queria desmascarar Estevão, e Estevão falou: não quero discussão, o meu tempo é muito precioso, eu tenho que pregar o Evangelho de Jesus. E saiu da sala, deixando Saulo furiosíssimo, né? Então, Saulo, em função disso, tornou-se o algoz do primeiro mártir do cristianismo, Estevão. Ele conseguiu articular no Sinédrio e Estevão foi condenado à morte por apedrejamento. Durante o sacrifício de Estevão, Estevão assim dizia, é um diálogo de Estevão: vendo que Jesus contemplava melancolicamente a figura do doutor da lei, então Estevão, naquela hora que ele estava partindo, ele viu Jesus olhando para Saulo de Tarso, mas ele não falou. Como a lamentar seus condenáveis desvios, o discípulo de Simão experimentou pelo verdugo sincera amizade no coração. Ele, Estevão, conhecia Cristo, Saulo não. Então, naquela hora, ele perdoou, porque ele conhecia o Cristo e o Saulo não conhecia, não sabia o que estava fazendo. Então, vejam que Jesus já estava acompanhando Saulo. Só que Saulo não percebia, ele estava muito preso à letra da lei de Moisés e não enxergava a beleza da lei do Cristo. Aí tem toda aquela história, né, que Abigail foi assistir ao apedrejamento do primeiro mártir e quando ela chega, ela reconhece seu irmão Gesiel e em função disso, Saulo pede para que tire o moribundo do local do apedrejamento e leve-o para uma sala, onde Abigail trava o seu último diálogo com o irmão. E Estevão, Gesiel, assim fala para Abigail: Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Vejam então as aproximações do Cristo a Saulo e que Estevão estava vendo. Estevão percebeu e entendeu.
Após a morte de Estevão, Abigail conversando com Saulo, olha Saulo, Gesiel trouxe-me a grata nova de que Jesus ama-te muito, tem esperanças em ti. Ainda não aceitaste o Evangelho, mas Jesus é bom e terá algum meio de nos unir os pensamentos na verdadeira compreensão. Olha os chamamentos que Saulo estava tendo de Jesus, só que ele não percebia. Ele não ouvia e não enxergava. Aí teve todo aquele episódio da morte de Abigail, né? Que ela se transformou em cristã, morreu, e Saulo cada vez mais obstinado em perseguir os cristãos. E aí Emmanuel nos descreve, falando de Saulo, desde a primeira controvérsia na Igreja do Caminho, nunca mais conseguia passar um dia sem encontrá-lo, ou seja, Jesus, Estevão, na fisionomia de algum transeunte, na admoestação dos amigos, na documentação oficial das suas diligências punitivas, na boca dos míseros prisioneiros. Então ele estava sendo, a sua consciência o chamava para Jesus. Recebeu autorização para sair de Jerusalém e perseguir os cristãos em outras cidades. E ele foi para Damasco, atrás de Ananias, que foi aquele que converteu Abigail ao cristianismo. E ele queria culpar alguém pela morte de Abigail, porque ele nunca estava errado. E ele saiu. E no caminho ele foi refletindo que desde a adolescência ele não tinha paz interior. Ele era uma pessoa invejada, mas era uma pessoa intranquila. E ele se indagava onde encontrar aquela serenidade que tão cedo fora objeto das suas cogitações mais íntimas. Sua vida assinalava-se por ideias poderosas, mas no seu íntimo lutava com antagonismos irreconciliáveis. Antagonismos irreconciliáveis. Ou seja, ele já estava tocado pela mensagem de Jesus, mas não queria dar o braço a torcer. Então ele ficava com a lei que ele havia criado e com o ensinamento de Jesus e o exemplo dos primeiros cristãos, e isso aí se tornava um antagonismo que naquele momento era irreconciliável. Ele não conseguia ver caminho de juntar as duas coisas. Tudo isso é para nossa análise. Será que muitas vezes nós não ficamos nesses antagonismos? Lemos, mas ainda não introjetamos. Tudo isso é para nossa reflexão. As noções da lei de Moisés pareciam não lhe bastar a sua sede devoradora. Entretanto, aqueles adeptos do carpinteiro crucificado ostentavam uma serenidade desconhecida. Era isso que ele queria e não conseguia. E ele não entendia por quê. Foi quando, em pleno meio-dia, ele viu uma luz muito forte. Alguém já viu uma luz mais forte que a luz do sol ao meio-dia? Eu conheço gente que já viu. Então dá para entender essa descrição de Saulo. A luz era tão forte, imaginem, essa devia ser, a gente vê luz de espírito superior, imagina uma luz vinda diretamente de Jesus, que ele tomba do cavalo e naquela luminosidade ele vê surgir uma figura cuja túnica era feita de pontos luminosos. Os cabelos tocavam nos ombros, a Nazarena, os olhos magnéticos imantados de simpatia e amor. Já pensou Jesus olhando para a gente? Olho no olho? Será que nós nunca cruzamos com Jesus?
para estarmos aqui hoje como espíritas, estudando Paulo? Será que nós já não vivemos naquela época e menosprezamos a mensagem de Jesus? Diz que a gente tem que esquecer o passado, que é muito melhor, né? Mas eu acho que a gente tem que refletir um pouco. Por que hoje nós estamos aqui? Não é por acaso. E 2000 anos na trajetória evolutiva do espírito não é nada. Para o nosso tempo parece muito, né? Mas para a trajetória espiritual não é nada. Então, gente, vamos refletir. Eu não sei, eu acho que nós já demos umas passeadas por aquelas bandas e estamos aqui, porque não conseguimos enxergar esse olhar do Cristo, né? Que fitou a Paulo de Tarso, Saulo de Tarso. E aí ele pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha, Saulo não sabia quem era aquela criatura porque ele não havia conhecido Jesus. Só por descrições. Naquela época não tinha fotografia, não tinha televisão, não tinha computador, então era tudo por descrição. Mas ele se sentiu com um sentimento de veneração como ele nunca havia sentido por criatura nenhuma. E aí ele pergunta: quem é? Quem é que está falando? Aí a pessoa responde: eu sou Jesus. Então viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo em pranto convulsivo. Saulo não chorava. Pelas características que nós falamos anteriormente, ele era duro na queda. Mas ali ele chorou. Chorou de joelhos ante a grandiosidade de Jesus. Disse-ia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte. Isso aí é muito significativo. Saulo morreu naquele momento. Ele foi ferido de morte, Saulo morreu. E a partir daí começou a surgir Paulo de Tarso. Porque a partir daí, toda a sua convicção caiu por terra. Então essa frase, fora ferido de morte, ela tem um significado muito importante. Realmente nesse momento houve aquela sabedoria que só tinha espaço no cérebro, na ideia, no pensamento de Saulo, atingiu o seu coração. Então, o homem velho morreu para dar início ao homem novo, tocado em seus sentimentos. Então, gente, é uma lição para a gente. Não adianta eu saber tudo se eu não sentir. Emmanuel fala, duas asas, uma do conhecimento e a outra do amor. Se nós não estivermos em equilíbrio com essas duas asas, nós não alcançaremos o nosso destino de espíritos puros. Então, aí sim houve a morte de Saulo e o início da trajetória de Paulo. E Jesus continua: não recalcitres contra os aguilhões. Ô Paulo, para de errar, para de ser teimoso. Aproveita seu dia, para de ser cabeça dura. Eu vim aqui agora pessoalmente, em espírito, para te alertar. E aí Saulo compreendeu, o Cristo o chamara por todos os meios e de todos os modos, como nós já falamos. E ele não havia percebido, até pela presença de Abigail na sua vida, presença de Estevão, e ele não atendeu a nenhum chamado. Ali mesmo, no Santuário Augusto do Espírito, fez o protesto de entregar-se a Jesus para sempre. Quantos de nós já fizemos isso? Eu ainda estou querendo, viu, gente? Juro que eu falo, eu vou ser, daqui a pouco eu esqueço. Aí ele pergunta: Senhor, que quereis que eu faça?
Veja, ele não perguntou mais nada. O que é que eu faço? Quando a gente entra num lugar, num centro novo, numa atividade nova, a gente não faz essa pergunta. A gente quer saber quem é o dirigente, quais as condições de trabalho, como é que eu vou ser tratado, o que vão me dar de condições. A gente não fala o que é que vocês querem que eu faça. A gente primeiro exige. Saulo não exigiu nada, ele só perguntou: o que é que eu devo fazer? E aí o que Jesus fala? Ele não escolheu tarefa, não escolheu lugar, não escolheu nada. Aí Jesus fala para ele: levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Uma conversa bem enigmática, né? E Saulo obedeceu. Agora, por que será que Jesus já não orientou Saulo? Olha, você vai lá para a cidade, você vai ficar cego 3 dias, o Ananias que você ia perseguir vai chegar até você, vai curar você, vai entregar o pergaminho de Levi para que você estude, você vai ser o pregador do meu evangelho. Ele não podia ter falado tudo? Ele só mandou: vai, entra na cidade, cego, e lá te será dito o que fazer. Olha a prova de confiança que ele exigiu de Saulo. Ele não conhecia a cidade, assim, nunca tinha ficado numa hospedaria, ficava na casa do amigo Sadoc, quer dizer, chegava a ficar na casa do amigo e ia embora, entrou com um dos seus empregados. E por que Jesus não o orientou? Aí nós temos Emmanuel a nos explicar no livro Caminho, Verdade e Vida. É que a lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira, pelos canais da inspiração. Então Jesus nos segue como? Pela lei da cooperação. Onde nós estivermos cooperando, ali está Jesus. O Mestre ensina os discípulos e consola-os através deles próprios. Olha que ensinamento. Muitas vezes a gente fica rogando a Jesus quando é o nosso próximo que vai ser o nosso consolo, o nosso companheiro, o nosso professor, o nosso amigo, que vai trazer a mensagem de Jesus para a gente. E a gente fica implorando a Emmanuel, ao Espírito Superior, a todos que estão lá em cima, quando Jesus disse que vai consolar através dos próprios discípulos. Então nós não temos que esperar da espiritualidade nenhuma, é dos que estão à nossa volta. É com esses aqui que nós estamos caminhando que nós vamos ter a ajuda, o material, tudo o que nos for necessário para caminharmos. Paulo de Tarso contemplou o Cristo, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar sua tarefa redentora que lhe cabia junto aos homens. Veja que lição divina de Jesus nessa hora para todos os homens da humanidade que vierem após os seus ensinos. Jesus determina que Saulo se levante para a sementeira do amor e de luz, através do próprio esforço, do sacrifício e da renúncia. Se Paulo tinha que trabalhar pelo próprio esforço, sacrifício e renúncia, o que nós podemos querer, hein? Um centro arrumado, equipado, tudo do bom e do melhor, tudo às mil maravilhas? Nós temos que também dar a nossa cota de renúncia, sacrifício e esforço próprio. É isso que Cristo espera da gente, e não situações de comodismo, e não situações de facilidade. A cegueira súbita não a afligia. Era justo que cessassem as suas percepções visuais, a fim de conservar para sempre
a lembrança do glorioso minuto de sua transformação para uma vida mais sublime. E olha aqui, essa passagem é maravilhosa. Aqueles 3 dias de Damasco foram de rigorosa disciplina espiritual. Emmanuel disse que ele não comeu e não bebeu, ele só meditou. Sua personalidade dinâmica havia estabelecido uma trégua às atividades mundanas para examinar os erros do passado, as dificuldades do presente e as realizações do futuro. Olha um roteiro aqui para as nossas indagações. A gente refletirmos, o que é que eu fiz? Bom, fiz isso, isso, isso. Vou ficar preso a isso? Não. O que eu estou passando neste momento para eu ver quais são as minhas possibilidades para eu trabalhar no futuro? Então, aqueles 3 dias, ele não ficou chorando, se lamentando. Ele ficou fazendo um projeto de vida. Ele elaborou seu projeto de vida e de trabalho daqui para frente. Quando ele, após encontrar com Ananias, ser curado, a primeira coisa que ele fez: precisamos estudar um meio de difundir a nova revelação. Ele mal havia saído da cegueira, ele já queria começar a trabalhar. Porque evangelho significa boas notícias. Então veja, ele era um espírito dinâmico. Então agora ele ia trabalhar para o evangelho de Jesus. Buscarei iniciar meu trabalho aqui mesmo em Damasco. É aquele entusiasmo que a gente tem, né, quando encontra a verdade. Mas esses entusiasmos geralmente ainda não estão amadurecidos. Aí ele foi falar na sinagoga de Damasco. O que aconteceu? Foi repudiado, foi taxado de louco, foi taxado de tudo o que ele não queria ouvir. E foi o seu primeiro duro aprendizado, porque outrora ele respondia palavra por palavra, e desta vez ele ficou quieto e saiu da sinagoga. O seu orgulho ferido doía no seu íntimo, mas ele falou: agora eu sou uma outra pessoa. Então vejam, ele começou o aprendizado de mudar primeiro, como se diz, engolindo o orgulho, porque ele era extremamente orgulhoso. Aí Ananias respondeu para ele depois dessa primeira experiência: o Senhor conferiu-te a tarefa do semeador. Tens muita boa vontade. Até parece que ele está falando com a gente hoje, né? A gente é cheio de boa vontade, né? Mas que faz um homem recebendo encargos dessa natureza? Antes de tudo, para ajudar as sementes, para ajuntar as sementes no seu mealheiro particular, procura ajuntar as sementes no seu mealheiro particular para que o esforço seja profícuo. Além do mais, tudo que é de Deus reclama grande paz e profunda compreensão. Olha outro grande ensinamento. Se nós queremos trabalhar, doar, nós temos que ter conteúdo para doar. Conteúdos de conhecimento, mas paz e profunda compreensão. Conteúdos de sentimento. Então Paulo achou que ele já estava pronto. Aí Ananias deu essa lição para ele. E o que é que Paulo fez? Ele deixou de ser doutor da lei, foi ser tecelão e foi ficar quase 3 anos no deserto, estudando e meditando os pergaminhos de Levi, que eram os únicos existentes naquela época com a mensagem do Cristo. Ele era corajoso, hein? Já pensou?
hoje um juiz do Supremo Tribunal Federal, largar o seu posto, vai ser tecelão numa barraquinha, vai ser excomungado pelos colegas que estão falando asneira, vai se isolar no deserto, aqui perto, agora no sul tem um deserto, né? Já pensou? Coloque isso na a gente nos dias de hoje. Paulo foi muito corajoso e ele fez tudo isso. Cristo havia tocado o seu íntimo. Quando ele saiu do deserto e ele voltou, olha o que Emmanuel fala de Paulo. O ex-rabino, então ele já é Paulo agora porque é ex-rabino, modificara o próprio aspecto ao contato direto das forças agressivas da natureza, né? O sol, o tear, a mão dele ficou calejada, ficou a pele queimada, a barba cresceu, o cabelo ficou mais grisalho. Entretanto, a solidão e as disciplinas austeras, o tear laborioso, lhe haviam enriquecido a alma de luz e serenidade. Ele encontrara o caminho. Agora, o que exigiu dele? Disciplina. Qual foi a condição que Emmanuel impôs ao Chico para ele iniciar a sua obra? Disciplina. Falou, se você não tiver disciplina, eu vou embora e vou procurar outro. Ele foi bem assim. Então, o que Paulo está nos ensinando? Disciplina. Que é uma das coisas mais difíceis. E aí eu fico pensando, né? Quem assistiu o filme A Vida Continua, né? De repente você desencarna, na hora que você abre o olho, você está num quarto. Aí você fala, onde eu estou? Ninguém responde. Aí chega uma pessoa, eu quero ver minha família, toma esse suquinho. Mas eu quero, leia esse livro. Não sei o que. Você vai dormir uma semana. Quer dizer, se a gente não tiver uma dose de disciplina, de autocontrole, nós vamos desestruturar, né? Então esse filme eu comecei a reflexionar, eu falei, hoje a gente é dono da gente, né? Eu não quero ficar aqui, eu não vou fazer isso, eu não gosto disso, eu vou fazer o que eu gosto, o que eu quero e acaba fazendo. Mas a gente muitas vezes tem que fazer o que não gosta, o que não quer, mas o que precisa. Para mim isso é muito difícil, olha, é o meu desafio nessa vida. Mas é a lição que a gente está recebendo a todo momento. Disciplina. Os olhos calmos e profundos atestavam os novos valores do espírito. Entendera finalmente aquela paz desconhecida que Jesus desejara aos discípulos. A autoeducação ensinara-lhe a alma ansiosa o segredo sublime de se entregar ao Cristo. Recebia todo o trabalho como um bem, toda necessidade como elemento de ensino. Olha a lição para a nossa vida. Receber o trabalho, todo o trabalho como um bem e toda necessidade como elemento de ensino. Olha, nós não vamos poder alegar lá em cima que a gente não sabia. Principalmente eu que estou falando aqui para vocês. A responsabilidade é maior ainda. Quer dizer, está tudo aí. Aí, na igreja de Antioquia, ele foi ajudar, foi convidado. Ele foi para Tarso, encontrou o pai mandou ele embora, ele ficou em Tauros ali trabalhando, até que um dia Barnabé chegou e chamou-o para colaborar na igreja de Antioquia, porque eles estavam precisando de uma pessoa que conhecesse a lei profundamente, o evangelho de Jesus também. E ele foi. E lá ele chegou, quem fazia as explanações nessa igreja, normalmente era Barnabé e Manahem. Eu não sei se pronuncia assim, mas é o que eu li. E Saulo ficava a cooperar. Ali fazendo uma coisinha, fazendo outra. Já pensou uma pessoa que era a mais popular, a mais importante de Jerusalém, hoje se sujeitar
a fazer pequeninos serviços na igreja de Antioquia. Certa feita deram a palavra para ele. Ele não era um grande orador, um grande articulista, imbatível. E o que aconteceu? Ele não conseguiu articular o pensamento. Foi o maior fiasco. E aí ele viu que ele tinha que padecer as torturas do reinício em virtude da oportunidade que não soubera valorizar. Já pensou a pessoa ter que aprender a falar, a articular o raciocínio, pensamento? Não foi fácil para ele. Começava ali seu longo martírio, mas cercado das doces alegrias cristãs, alternadas de perseguições e reuniões domésticas, confraternizações e pregações, longas caminhadas e desafios materiais, novos e sinceros amigos, coisa que ele nunca tinha tido na sua vida de doutor da lei. Ele não podia definir o seu estado espiritual, mas Emmanuel diz que o certo é que a partir dali, sob a direção de Estevão, ele começava o seu trabalho do maior pregador do Evangelho de Jesus em nosso planeta. Estevão era o seu orientador. Muitas vezes ele fala de Jesus, mas Emmanuel diz que o Estevão era aquele que o acompanhava diuturnamente, orientando a sua caminhada. Então era isso que nós queríamos falar a vocês da trajetória de Saulo a Paulo, pincelando alguns aspectos para a gente meditar, reler a obra e pensar nesses pontos. Se Saulo fez, nós também podemos fazer. Não, talvez na mesma proporção, mas podemos. O convite está feito, basta a gente aceitá-lo. Muita paz a todos e muito obrigada.